amado, eu quero orar contigo neste momento. Fecha teus olhos, curva tua fronte. Vamos honrar e exaltar o nosso Deus. Esta é a proposta deste culto nesta manhã. Este culto não foi direcionado ao homem, foi direcionado a Deus. E cabe a cada um de nós celebrarmos com alegria, com amor e com desejo de exaltá-lo. Toda honra e toda glória seja dada ao Pai. Grandioso Deus, eterno Pai, estamos reunidos, ó Deus, nesta manhã, pois a Tua palavra tem nos ensinado em Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Ó Deus, hoje com esta ferramenta, ó Pai, onde podemos transmitir, ó Deus, este culto para aqueles que estão longe de nós, aqueles que estão afastados do Teu reino, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão até assombrados, temerosos com os eventos, ó Deus, que vem acontecendo nos últimos dias. Traga-nos a Tua paz, traga-nos a Tua alegria, Senhor. Fala aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito venha, ó Deus, em nosso meio, ouvir as petições, ouvir este culto, levar com gemidos inexprimíveis ao Teu trono, que chegue como cheiro suave, ó Pai, as nossas orações, o nosso louvor, a nossa adoração, e a palavra, Senhor, que consola, que conforta, Senhor, e que nos direciona ao Teu caminho. Que seja um culto, ó Deus, que o Teu nome de fato seja glorificado, e a Tua igreja, embora separada, unida, embora não reunida no mesmo local, mas reunida, Senhor, em espírito, ó Deus, em alegria de cultuar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento estaremos fazendo a leitura proposta. A leitura na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Estaremos lendo todo o capítulo. São apenas 18 versículos, é isso sim, 18 versículos. Então estaremos lendo a segunda carta aos Coríntios, do capítulo 4, do primeiro versículo ao 18º. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandecessem a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre o corpo, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo em que nós opera a morte, mas em vós a vida.
tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atendemos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Que o apóstolo Paulo, dentro desse contexto, diante de uma igreja que passava por perseguição, que passava por lutas e dificuldades, uma igreja que em algum momento teve conceitos que geraram facciosidade, falsos profetas se andavam naquele momento, mas Paulo prega sobre o ministério de Cristo, sobre nós como servos, entendendo que a nossa pequena e momentânea tribulação, as nossas lutas, irão produzir um ganho eterno. Que nesse momento de culto, você fique com esta palavra, a palavra que estrutura, a palavra que honra o nosso Deus, aquele que nos criou, aquele que nos gerou, aquele que deu o exemplo de Cristo morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia, pois nós também haveremos de ressuscitar com Ele. Nesse momento, vamos estar louvando o nosso Deus. Seremos sendo conduzidos por esta canção, onde a Isabela estará louvando ao Senhor neste momento. Como igreja, você aí em casa também louve ao Senhor, louvemos ao Senhor.
profeta Abacuque estava passando por esta luta, estava passando por aquele exílio, naquela dificuldade, a promessa de retorno, a promessa de reconstruir o templo, de voltar a Jerusalém, tudo isso motivava aquele profeta a viver com esperança, com alegria, com a convicção, com a fé de que Deus iria reverter aquele quadro. Mas mesmo que a noite ela pareça escura e temerosa, precisamos nos alegrar no Senhor, crendo que Ele conduz a história, Ele está no controle de todas as coisas. Por isso nós vamos louvar mais uma vez. E esse é o teu momento. Eu digo para você que me ouve nesta manhã, que não pertence a nenhuma igreja evangélica, ou está desviado, ou tem alguma dificuldade em entender a proposta de Deus na minha, na sua, na nossa vida, para a humanidade de uma forma completa, mais ampla. Vamos estar louvando ao Senhor e vamos ofertar ao Senhor. Pastor, ofertar? Nós estamos em casa, nós estamos aqui com o celular, estamos no tablet, estamos na televisão, que é no meu smart office ali, trabalhando, ouvindo esse contexto, esta mensagem. Como ofertar? E a grande oferta sempre foi essa. Deus nunca se preocupou com o nosso dinheiro. Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não quer os nossos recursos. Deus quer se relacionar conosco. O nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus é um Deus que ama, é um Deus que tem misericórdia, é um Deus que quer fazer uma aliança contigo o tempo todo. Deus buscou a aliança, Deus buscou o relacionamento, Deus buscou estar próximo da humanidade, próximo das famílias, próximo dos necessitados. Deus não está longe, Deus está próximo, está em nós. Por isso que Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, nos ensina que deveríamos entrar no nosso quarto e ali buscá-lo, e ali nos humilhar na presença dele, que ele iria nos exaltar no tempo devido. É a nossa comunhão. Deus se preocupa em termos um pacto com ele, uma aliança, de realizarmos votos. Por isso, nesse momento que vamos estar louvando ao Senhor, eu não falo de dinheiro, eu falo de vida. Essa igreja não negocia cura, essa igreja não negocia milagres, essa igreja não negocia empregos, essa igreja não negocia com o homem e muito menos com Deus. Nós, da Igreja Batista Memorial em Guadalupe, temos aprendido que com Deus não se negocia, com Deus nós fazemos uma aliança. Quantas vezes no culto presencial eu desafiava aquele visitante, eu desafiava o membro a pegar um envelope vazio, segurá-lo, orar com aquele envelope vazio e ir até a frente do gasofilácio e ali entregar o envelope vazio. O envelope vazio simbolizava o seu estado de espírito vazio, fraco, necessitado, carente da presença de Deus. Mas depois daquele desafio, era um voto, era uma aliança. Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui como me sinto, vazio, mas necessitado da tua presença. Enche-me, Senhor, muda a minha história, muda a minha vida. E é isso que você vai fazer agora na tua casa. Vai pegar a sua mão, vai levantar a sua mão, com as mãos abertas, vai dizer: aqui está o meu coração aberto, aqui está a minha vida, aqui está a minha necessidade. E aí você vai colocar a tua necessidade a Deus. Faça uma aliança com Ele. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Vamos louvar o Senhor. Eu quero
o Senhor busca em nós um coração quebrantado. Devemos buscar realizar um voto ao Senhor. Mas, pastor, não negocia a cura, não negocia a libertação, não negocia as nossas necessidades. Que tipo de aliança eu devo fazer com Deus, pastor? Crer no Senhor, porque o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Com o teu voto, ofertando a sua vida, o seu pensamento, todo o seu ser, Deus vai honrar a tua fé. Porque é claro a palavra do Senhor, ainda dentro daquele contexto, aqui no capítulo 6 de Mateus, ele deixa claro isso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então busca o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fala. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, aceita, Senhor, essas ofertas. Ó Deus, aceita essas vidas, esses corações. Aceita, Senhor, também aqueles que têm alegria de devolver aquilo que lhe pertence, devolver o dízimo, aquele que tem alegria de ofertar voluntariamente, como a tua palavra tem nos ensinado. Diante da lei dos homens, que possamos cumpri-la, cumprir toda a lei, mas que também possamos cumprir a lei de Deus. Toma-nos nesta manhã, ser com o necessitado, ser com o enfermo, ser com aquele que está com o coração ansioso, temeroso. Visita, Senhor, quebra todo o mal, enche-nos da tua graça, e que a tua aliança, Senhor, seja, ó Deus, consolidada nesta manhã com o teu povo, diante de ti, diante da televisão, ali no seu quarto. Que a tua vontade se cumpra em nome de Jesus. Amém. Amados, estarei meditando agora no texto, e de uma forma breve estaremos entendendo um pouco da proposta de Deus em Gênesis, no capítulo 6, e é óbvio, todo o contexto do dilúvio se dá do capítulo 6 ao capítulo 9, mas eu não irei me delongar por conta do tempo. Há uma proposta e a palavra precisa ser ministrada. Estamos praticamente o mês todo de março falando sobre unidade. Janeiro e fevereiro falamos e foram pregados aqui várias mensagens. Os pastores que aqui estão somaram púlpitos que também não estão nesta manhã, mas já foram citados, pregaram sobre aliança. E o mês de março iniciamos falando sobre unidade, e falaremos sobre unidade no mês de março e abril. É interessante nesse momento, onde o mundo todo pode buscar uma separação, mas também pode buscar a unidade dentro dessa diversidade. E é o tema da mensagem nesta manhã: a unidade na diversidade. O texto é Gênesis capítulo 7, eu vou ler só o primeiro e o quinto versículo, mas para que você compreenda toda essa história, você que está em casa, você tem tempo de ler hoje o capítulo 6 até o capítulo 9 de Gênesis. Você vai entender bem o que eu estou trazendo para você nesta manhã. Diz assim o primeiro versículo do capítulo 7: Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Versículo 5, no próprio capítulo 7 diz: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Amados, unidade na diversidade. Entendemos a proposta, e eu vou fazer uma leve comparação, vou fazer uma analogia, uma comparação entre o que aconteceu com Noé naquela situação, narrada no Pentateuco, cujo autor Moisés deixa bem claro e evidente toda essa estrutura. Porém, amados, esse evento, ele precisa ser compreendido em nossos dias, à luz da palavra, sendo orientado
em alguns aspectos. Amados, eu não quero fazer nenhuma especulação, até porque você já acompanhou a leitura de 2 Coríntios capítulo 4, do 1º ao 18º versículo, que serve também para a sua meditação. Mas eu quero nesse evento iniciar fazendo algumas comparações. A primeira comparação, amado, é no que tange a questão do tempo. O tempo deixa bem claro isso, né? Em Gênesis 7,17 diz assim: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Quando Noé recebe a ordem para entrar na arca, Deus libera chuva. É o que está escrito, você vai acompanhar no capítulo 6 todo essa estrutura. Vai entender que quando ele entra na arca, começa a chover. E ali chove por 40 dias, segundo diz o texto. 40 dias. Estão entendendo onde eu quero chegar? Você que me ouve nesta manhã? Você que não é cristão, você que é cristão, você que é membro de outra igreja, outra denominação, foram 40 dias chovendo e aguardando o deslocamento da arca. E o segundo ponto que me chama a atenção é que o tempo foi discorrendo da entrada de Noé na arca até a sua saída, pelo comando divino, pelo comando de Deus. Em Gênesis 8, 14, 15 e 16 diz assim: e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: saia da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Por isso que eu digo, pegue em casa, não fique só preso ao versículo. Leia o capítulo 6 ao capítulo 9 de Gênesis, que você vai entender toda essa proposta. Entenderam que Deus quer falar conosco nos dias de hoje? Não quero falar de profecias, como já estão falando, de selos abertos, estão falando da volta de Cristo. Não é momento de pânico, é momento como foi proferido na quarta-feira passada: basta cada dia o seu mal. Mas pastor, como haverá unidade na diversidade? Se o momento há pânico, há ansiedade, há nervosismo, há histerias, mas também há polarizações. Ao vir para cá, vi tantos idosos na rua, pessoas ainda fazendo seus afazeres de forma natural e cotidiana. Como haverá, pastor, unidade na diversidade? Primeiro ponto: crendo nas propostas sugeridas. Como eu disse, começando de Gênesis 6, mas você pode anotar aí Gênesis 6, 14 a 21. A mensagem já foi passada por e-mail. Então Gênesis 6, de 14 a 21 e Gênesis 7, de 2 a 4, fala da proposta. Fala do tamanho, pastores, das dimensões que deveriam ter a arca. Fala das separações das alas, direciona a quantidade de animais. Existiam critérios, existia um posicionamento, existiam diretrizes. Amados, só haverá unidade na diversidade quando passamos a crer naquilo que nos foi sugerido. Há procedimentos. Quantos procedimentos estão sendo direcionados pelos médicos, pelas mídias, e muitas vezes nós não estamos atentando para esses procedimentos. Uma coisa que já deveria vir a acontecer em um determinado tempo, algumas posturas que nós pulamos, nós simplesmente não atentamos para elas. Por isso, amados, lá no Evangelho de João 14, de 1 a 2, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Assim como Deus orientou Moisés, Jesus estava orientando os seus discípulos
Jesus já falava na sua partida, e eu vou fazer esse paralelo, nesse tríplice paralelo, fazendo a comparação com Noé, fazendo comparação com o ministério de Cristo e fazendo comparação com nossos dias, os dias de hoje que estamos enfrentando. Por isso, como haverá unidade na diversidade, pastor? Primeiro, crendo nas propostas sugeridas. Gênesis 7, que eu acabei de ler, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Como haverá unidade na diversidade, pastor? Segundo ponto, obedecendo o que fora estabelecido. Amados, para termos uma aliança, para que haja unidade, há procedimentos, há um acordo, há um pacto. Precisamos entender essa proposta. Todo relacionamento é bilateral. Eu venho falando há 8 anos nesta casa sobre a bilateralidade. Precisamos entender essa proposta. Só haverá unidade na diversidade quando obedecermos o que está sendo estabelecido. Gênesis 6:22 diz: assim fez Noé consoante a tudo o que lhe Deus ordenara. Esse é o último versículo do capítulo 6. Deus falou para Noé o tamanho das madeiras, as espessuras das madeiras, o tamanho dos compartimentos, falou sobre tudo em detalhes. Então, primeiro eu tenho que crer nas propostas. A proposta de que a terra seria devastada. Eu tenho que crer que o dilúvio viria. Eu tinha que crer que Deus estava falando comigo, sendo eu Noé, sendo eu hoje. Você que está indo ouvindo, crê no que está sendo sugerido, para que você obedeça o que foi estabelecido. Amados, Romanos 5,19 diz: porque como pela desobediência de um homem muitos se tornarão pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Leia João todo, que nem eu disse, João 14, leia todo. Mas agora também nesse segundo ponto, leia o capítulo 5 todo de Romanos. Tente entender que ali Paulo escreve à igreja de Roma falando do sacrifício de Cristo, o único que havia ressuscitado, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia, e todos aqueles que creem também morrerão e ressuscitarão no terceiro dia. Entendendo como morremos como Adão, lá no jardim do Éden, seremos ressuscitados em Cristo Jesus. Como haverá unidade na diversidade? Primeiro, crendo nas propostas sugeridas. Segundo, obedecendo o que for estabelecido. E terceiro e último ponto desta palavra: como haverá unidade na diversidade? Mantendo a esperança. Amados, eu já li Gênesis 8, de 14 a 16. E aos 27 dias do segundo mês, está parecendo que apenas somou 40 dias, e aí depois 2 meses e 7 dias. Então, vou ficar 67 dias. Não. Segundo os teólogos, segundo toda a estrutura, né, que envolve a história, como não há data e precisão dentro da teologia, você precisa entender isso. Nós não precisamos ficar presos se foi mais um dia, menos um dia, se Adão teve ou não umbigo, se o que matou, qual foi a ferramenta que foi utilizada para matar Caim, se foi pedra, pau, se foi alguma coisa, se foi estrangulamento. São detalhes que não fará diferença na tua fé, a diferença no mover, no atuar e no agir de Deus. Mas segundo alguns teólogos, foi mais ou menos 1 ano e 11 dias que durou da entrada na arca à saída com a terra seca. Eles ficaram 1 ano e 11 dias. Tá bom, pastor, 1 ano e 10. Tá bom, pastor, 1 ano e 20. Tá bom, pastor, só 1 ano, 360. 1 ano chinês, 1 ano romano. Irmão, o foco não é esse. O foco é que eles passaram um tempo, e um bom tempo, ou um longo tempo,
A família junta, unida, obedecendo, crendo, obedecendo e mantendo a esperança. E eu vou para a carta de Paulo, ainda em Romanos, no capítulo 5, por isso que eu pedi que vocês lessem o capítulo 5 todo de Romanos em casa. Diz assim, Romanos 5, de 3 a 6. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Deus amou por todos nós. Você que me ouve nesta manhã, você que está desviado, você que pode estar no presídio, você que pode estar no hospital, você que pode estar no hospital ajudando alguém, você que está aí em casa, talvez sozinho, ou com 2, 3 pessoas ao teu lado, não se sinta só. Deus te ama. Deus veio para te salvar, Deus veio para te auxiliar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Por isso, pastor, eu estou começando a entender que na unidade, há unidade na diversidade, há unidade em qualquer lugar, em qualquer mudança, em qualquer circunstância, em qualquer realidade, tem a possibilidade da unidade ser evidenciada e vivida. Por isso concluo esta mensagem. Como haverá unidade na diversidade, pastor? Crendo nas propostas sugeridas, mantendo ali, obedecendo o que foi estabelecido e mantendo a esperança. Como haverá unidade na diversidade, pastor? Quando todos estiverem unidos no mesmo objetivo. Há rumores que os árabes já estão interagindo com o povo de Israel, os israelenses. A ciência se une para descobrir a cura do vírus, ou mais próximo da cura, ou aumentar a imunidade do indivíduo, para que não venha a morte. Meus amados, eu quero te dizer nesta manhã, encerrando esta palavra, a família de Noé venceu todas as etapas necessárias, porque estavam juntos, não só física, mas espiritualmente. A família de Noé venceu todas as etapas necessárias, porque estavam juntos, não só física, mas espiritualmente. Esse é o teu momento de autorreflexão, esse é o teu momento de autoexame, esse é o momento de você fazer uma introspectiva, buscar entender o que Deus tem preparado para você como indivíduo. Eu quero dizer, sem acepção de pessoas, sem raça, sem opção sexual, não importa a tua opção sexual, eu quero dizer que um dia você foi gerado, você foi ali de fato, chegou à terra, está vivo, e Deus tem uma proposta na sua vida, e não existe um acaso, meu amado. Creia, Deus quer mudar a tua história. Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu encerro esta palavra com o versículo 13 do capítulo 4 de Efésios, da carta de Paulo à igreja de Éfeso. Mas leia o capítulo todo. Esse pastor que vos fala não usa texto solto com pretexto, evitando a heresia. Não sou melhor, não sou maior. Aliás, como diz o apóstolo Paulo, e acabamos de ler, somos servos. Como o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30, importa que ele cresça e eu e nós venhamos a diminuir. Nós somos
Por isso fique com esta palavra, entendendo que já passaram pelo que nós estamos passando, superaram, venceram, porque estavam unidos, não só física, mas espiritualmente. Que possamos entender que o tempo de Deus, como diz o sábio Eclesiastes, no capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Esse é o teu tempo. Há um versículo que muitos conhecem. Quando visitamos hospitais, presídios, quando essa igreja faz trabalho com moradores de rua, nós encontramos alguns moradores de rua recitando esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É conhecido de muitos, mas é vivido por poucos. E o versículo 17 diz que Jesus não veio para condenar o mundo, mas sim salvá-lo. Ele te ama. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aceite Jesus nesta manhã. Faça uma aliança com Ele. Coloca o seu nervosismo, a sua angústia, o que tem me incomodado, o que tem tirado o teu sono. Abra tua boca assim, confessa: eu tenho medo, eu tenho medo, eu sinto dor ou dores, eu estou fraco, eu estou limitado, eu necessito da tua presença, eu necessito de um milagre, eu necessito de uma cura. Com Deus não se negocia, com Deus se faz aliança. Faça uma aliança com o Senhor nesta manhã. Entrega tudo. Há 2, 3 semanas atrás, a comunidade aqui do Muquiço, muitas pessoas perderam seus recursos, móveis, perderam seus sonhos, perderam suas casas. Lá em Realengo, Jacarepaguá, Minas, há 2 meses atrás, tanta catástrofe aconteceu em Minas, no sul de Minas, Espírito Santo, no norte fluminense do estado do Rio de Janeiro. Você que está sendo alcançado por esta palavra, aí na tua casa onde ninguém vai te ver, ajoelhe-se, clame ao Deus que criou todas as coisas, mesmo que você não creia, fale com Ele, grite, rasgue as suas vestes, Ele vai se manifestar na tua vida. Eu creio num Deus que fecha e ninguém abre, um Deus que abre e ninguém fecha. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eu não sei se Ele está voltando. Eu não quero especular nenhum pânico, nem quero criá-los, mas eu quero dizer: basta cada dia o seu mal. Olhe para dentro de si, procure ler a palavra de Deus, que a Bíblia, 66 livros, em algumas religiões, em outras menos e outras mais, mas Deus não se preocupa com isso. Deus quer estar contigo, quer fazer uma aliança contigo. Aceite-o nesta manhã e a tua história será mudada. Tem um louvor? Vamos louvar o Senhor. Vamos encerrar este culto louvando a Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Porque esse culto não foi feito para mim, nem para você que me ouve, nem para você, membro da IBMG, que está em casa. Esse culto é para a honra e glória de Deus. Se houve alguma falha, amado, esquece a falha. Se houve algum defeito na gravação, se houve alguma coisa, porque somos poucos aqui. Nós estamos com o pastor Jorge, o pastor Ricardo, o pastor Paulo, a irmã Cristiana, a irmã Isabela e a irmã Valéria, que veio cultuar ao Senhor. É a única que não está aqui no trabalho. A Cristiane está aqui no teclado, com a mão no computador, com a outra mão no multimídia, a Isabela no microfone, segurando, gravando. Irmãos, eu estou aqui nervoso, porque é a primeira vez dentro desse contexto. Mas, amados, estamos fazendo tudo
em nome de Jesus. Por isso que assim, faça você também. Tudo o que fizer, faça no nome de Jesus. Vamos louvá-lo. Levante as tuas mãos aí, você que está em casa. Levante, coloque para o alto. Glorifica ao Deus que pode todas as coisas. Chore, cante. Rasga as suas vestes, rasga a sua emoção. Abra a tua mente e o teu coração. Ele vai cuidar de você. Crê nisso. Coração
nossa alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Deus está no controle. Como o apóstolo Paulo diz que não olha para as circunstâncias, nós olhamos para Cristo, que é o alvo, o autor e o consumidor da nossa fé. Ele vai consolidar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai mudar a nossa história. Precisamos crer tão somente. Criamos no Pai, criamos no Filho e criamos no Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único, suficiente Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, e as consolações do Santo Espírito de Deus, ser com a noiva espalhada por toda a face da terra, ser com a humanidade na face da terra, ser com aqueles que foram alcançados por este vídeo, ser com a Igreja Batista Memorial em Guadalupe, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diga: amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Às 18 horas estaremos transmitindo mais um culto para a honra e glória do Senhor. Acesse-nos, compartilhe esta página, compartilhe